A gente vai começar o programa de hoje falando de uma mistura de instrumentos que resultou na cara do forró pé de serra, triângulo, zabumba e sanfona. Eles formam, né, o trio que garantem a sonoridade de qualquer arrastapé. Contam muito sobre as nossas raízes nordestinas, mas também tem origem bem longe do nosso país. Vamos combinar? É até pecado dizer que esses instrumentos não são 100% nordestinos, não é não? Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Eu tenho para te dar. Quando passo e vejo ela debruçar na janela, dá vontade de passar nos cabelos dela. A história dos trios pé de serra começou da seguinte forma: Luiz Gonzaga, que é o pai de todo esse processo, ele tocava sanfona e ele começou tocando nos bailes no Rio de Janeiro, e até chegou o momento que ele começou a tocar as coisas do Nordeste, o pessoal começou a pedir, e aí ele realmente foi trazendo essa coisa da tradição, dos ritmos nordestinos, e ele sentia falta de pessoas que acompanhassem ele. E aí primeiro veio a zabumba, que antigamente era um melê, que é um instrumento parecido com a zabumba, mas com um outro tipo de pele. E aí um belo dia ele estava em Recife, e aí ia passando um cara vendendo cavaco chinês na rua. E ele ouviu aquele som daquele instrumento agudinho, e ele falou: rapaz, achei o casamento com a zabumba, achei o marido da zabumba. Foi o triângulo. Aí ele pegou o triângulo e aí começou a tocar. Foi quando nos surgiu realmente o trio pé de serra, né? Que chama trio pé de serra, que na verdade não se chamava trio pé de serra. É que sempre que ele se referia às coisas que ele fazia, as coisas do sertão, ele falava lá no meu pé de serra, porque ele nasceu em Exu, ali no Araripe, que é no pé da serra, né? Então lá no meu pé de serra, virou inclusive música. Aí virou forró pé de serra e o trio pé de serra, né? Esses instrumentos, eles são muito característicos do Nordeste. Na verdade, a sanfona, ela é um instrumento que tem por incrível que pareça, tem uma origem na China, né? Um instrumento chamado chen, que é um instrumento de palheta simples, que é o princípio sonoro da sanfona, e veio com os ciganos para a Europa, e quando chegou na Europa, um cara que era austríaco, ele pegou essa palheta simples, juntou com mais 4 palhetas, com notas diferentes, e criou o primeiro instrumento, que é chamado de sanfona, que era um instrumento pequenininho, que tinha um fole e que quando ele puxava, fazia soar essas palhetinhas, né? E aí foi evoluindo. A princípio a sanfona era de botões no lado direito e do lado esquerdo, assim como é o fole de 8 baixos, o pé de bode, que a gente chama aqui no Nordeste, que é o pai, né, da sanfona. E a sanfona foi evoluindo, colocaram um teclado assim como o teclado do piano, e virou esse instrumento. A sanfona chegou no Brasil com os imigrantes italianos e tal, então ele teve uma tradição no sul do país que é muito forte também, teve uma tradição ali pelo centro-sul, e teve essa tradição no Nordeste que foi muito forte quando passou a ser chamado de sanfona, que na verdade antigamente era acordeon, né? A zabumba é considerada o coração do trio, porque é justamente um instrumento que dá o groove, dá a batida, como se diz, né? Qualquer ritmo ou gênero que você quiser fazer, você consegue fazer no zabumba, porque você pode transcrever as partes de uma bateria, por exemplo, para a zabumba. Não teria a parte muito aguda, que são os pratos, mas a grave e médio, por exemplo, caixa e bumba, você pode fazer todos os grooves que você quiser na zabumba. Nos cabelos dela, Nem consigo nem dormir, se me deito ela vou sonhar. Tudo isso só pra te amar, e faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando você levantar. A função do triângulo dentro do trio
é exatamente dar o balanço e o complemento à zabumba. Se a gente desmanchar ali, desmontar a bateria, a gente vai pegar a parte mais aguda, que seria a parte do triângulo, que seria o chimbal da bateria, e aí a parte mais grave e média que fica com a zabumba. Eu não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Mas faria tudo isso só pra te amar. Faço cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Me dá na boca, mata a tua sede. Amo a minha rede, vou te balançar. São uns instrumentos muito característicos. Quando você escuta uma sanfona, uma zabumba e um triângulo, você sabe que tem música nordestina ali, né? Na verdade, o forró a gente chama o grande guarda-chuva, mas tá, embaixo do forró tá ali o arrasta-pé, tá o chachado, tá o baião, tá o shot. Dou café quando se levantar. Me dá na boca, mata a tua sede. Amo a minha rede, vou te balançar. São João é no Nordeste.